Pode ser o pastor Marcelo. Glória a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos que conosco estão na live, estão nos acompanhando em mais uma escola bíblica dominical. Nesta manhã, dia 17 de maio, estamos com a lição de número 7, que o título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Maravilha! Cristo é quem nos traz a reconciliação com Deus. O texto áureo desta lição diz que porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 e o verso 14. Meus amados, como é de conhecimento de todos, toda manhã de domingo, graças a Deus, nós estamos aqui fazendo pela live. E quero pedir que cada um que estiver conosco compartilhe, passe para mais alguém, para que juntos nós possamos estudar a lição desta manhã. Quero pedir que os que aqui estão fiquem em pé para nós fazermos uma oração e na sequência já estarei passando ao nosso professor, pastor Diego Ramos. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que tem nos concedido, por essa manhã em que estamos na tua presença para aprender de ti, ó Deus, por intermédio da lição da Escola Bíblica Dominical, pelo instrumento pastor Diego Ramos, que vai nos trazer este estudo, nos ensinando pela manhã. Te louvamos, te agradecemos pela vida dos irmãos que aqui estão, pastor Marcílio, pastor Ezequiel Inácio, nosso pastor, e a mim, Senhor, e a cada um de nós. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Nossos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, os irmãos que ainda vão assistir esta aula, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores que aqui estão, nos proporcionando mais este momento de ensino e meditação da palavra do Senhor. Amamos a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, é saúde para a nossa alma, é fortificação para os nossos ossos. A palavra de Deus tem o sustento necessário para cada um de nós. Nós vamos meditar nesta lição, ou nestes textos, a qual já nos foi mencionado. Lição número 7, onde tem por título Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Precisamos entender que nós, a humanidade, necessitava de ser reconciliada com Deus. A palavra reconciliação, ela nos traz o entendimento de sermos também nos traz o entendimento de sermos cobertos, não é? Pela graça de Deus e sermos compreendendo isto, nós vamos entender que todos nós que chamamos pelo nome de Jesus, que somos conhecidos como cristãos, servimos a Deus, fomos um dia reconciliados com o nosso Senhor por meio de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O textual já foi lido, nós vamos repetir para que fique bem enfatizado nesta manhã. Está escrito assim, Efésios capítulo 2, versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática da nossa lição
diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Havia então uma separação entre Deus e os homens, e também, irmãos, havia uma separação entre os povos, não é? A leitura do texto áureo diz que de ambos os povos fez um, que é a igreja de Cristo. E estes povos então estavam separados. E vamos aprender nesta manhã que eles estavam literalmente separados, não somente de forma espiritual, mas de forma literal, de forma física, eles estavam separados, né? A leitura bíblica em classe, se nós estivéssemos todos reunidos, faríamos juntos. Nós vamos fazer aqui, eu farei esta leitura, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 até o 19. Está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nosso textual, nossa leitura bíblica em classe, apresenta a condição. Na lição passada, nós vemos a condição dos gentios sem Deus no mundo, não é? E agora vamos ver a condição dos gentios, a condição dos judeus, e o que Deus fez para mudar tudo isso, para transformar toda esta situação em que a humanidade se encontrava. Na lição passada falamos sobre a circuncisão e a incircuncisão, ou seja, os judeus e os gentios, através de os ritos que eram ordenanças, como diz a leitura em que agora fizemos, Jesus, na sua carne, ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpre toda esta lei, e ele agora vai dizer que nós somos o povo de Deus, de judeus e gentios, de judeus e gregos. Foram realizados então esta obra gloriosa de nos reconciliar, tanto com Deus quanto uns com os outros. E agora somos um povo chamado a Igreja de Cristo, ou por que não dizer o corpo de Cristo, a qual o próprio Cristo é a cabeça. Nós temos que estar ligados neste corpo. E neste corpo, meus irmãos, todos os membros são de suma e grande importância para Jesus. E precisamos então fazer por dom de estarmos ligados a este corpo, fazer parte deste povo, fazer parte da Igreja de Cristo, a igreja que Jesus um dia comprou, lavou com o seu sangue, Ele nos deu a salvação e nos reconciliou. Temos acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Para isso precisamos entender, nós estamos aqui falando a respeito da lição, mas tem uma parte na nossa revista que eu acho muito interessante,
que diz que nós temos que ser, ou somos, embaixadores da parte de Cristo, e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova de salvação. Como educadores cristãos, é o nosso desafio incutir nos alunos a tal necessidade. Ou seja, o comentarista da lição, ele chama a responsabilidade, nós que somos embaixadores de Cristo, de inculcar isso na mente dos nossos alunos. Quando falamos alunos, nós estamos falando daqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, aqueles a qual nós temos a oportunidade de evangelizar. E essa é a nossa necessidade. Nós temos que fazer isso nos dias de hoje. Somos chamados para esta responsabilidade, que nós possamos então a todo momento estar ensinando a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a respeito desta obra realizada no Calvário, o sacrifício salvífico de Cristo para as nossas vidas. Vamos lá para a nossa lição. O primeiro tópico tem como objetivo apresentar então a condição dos seres humanos, a inimizade que existia entre Deus e os homens. E é isso que nós vamos fazer de maneira simples e sucinta. Está escrito assim: olha, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Havia então um exclusivismo religioso em que fazia o povo de Israel pensar que somente eles faziam parte da salvação, somente eles tinham o privilégio de serem salvos, e isso levou aos irmãos judeus que construíssem então no templo de Jerusalém um muro. E é por isso que nós falamos e vamos apresentar aos irmãos que quando Jesus morre na cruz, ele desfaz uma parede espiritual, não é? Um muro espiritual, derriba este muro. Porém, em Jerusalém havia dentro do templo um muro que separava os gentios dos judeus, e este muro tinha 1,40 m de altura, fazia divisão, e que cercava o pátio chamado Pátio dos Gentios, que tinha 900 metros, aonde ficavam então os gentios, e eles não podiam passar além destas barreiras ou deste muro. Havia também neste muro, segundo o historiador Flávio Josefo, 13 placas de pedra com algumas inscrições que barravam a entrada dos gentios para dentro do templo, para dentro do tabernáculo, para dentro do átrio do templo em Jerusalém. E é por esse motivo que em nossa lição nós vamos encontrar uma referência no livro de Atos, do capítulo 21, versos 28 e o 30, onde o apóstolo Paulo estava sendo preso e até mesmo açoitado por eles pensarem e acreditarem que eles haviam levado um homem da cidade de Éfeso. Paulo havia levado um homem da cidade de Éfeso chamado Trófimo para dentro do templo, e esta era a causa em que eles queriam prender o apóstolo Paulo. Quando fazemos esta leitura no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos constatar que havia lá um muro que fazia a separação, e entender que eles levavam isso seriamente, a ponto de quererem prender o apóstolo Paulo por acreditar que ele havia passado, então permitido passar para dentro do templo um gentio. Então era sério esse pensamento, esse exclusivismo religioso que havia entre eles, era sério, e eles levava de tal ponto a maneira de chegar até uma briga, um açoite, uma prisão, quem transgredisse esta lei que eles mesmos
impuseram, não é? Eles mesmos a realizaram. Mas a parede da separação foi derrubada. E o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira, ele estava a dizer que ela, tanto literal como espiritual. Mas o mérito da cruz de Cristo foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus. Para que nós podemos entender o que está acontecendo nesta lição, é que havia um muro que separava os homens, separava os povos, separava os judeus dos gentios, mas também havia o pecado que separava o homem de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Vamos ler Isaías 59, versículo de número 2. O versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os nossos pecados, então, ele nos separa de Deus. E nós lembramos aqui então da leitura, ou do que está escrito no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, aonde a Bíblia diz que Adão peca, e ao Adão ter pecado, é necessário então que ele se escondesse, ou se escondesse por trás dos arbustos, e aqueles arbustos, aquelas árvores, aqueles vegetais que ali estavam, faziam a separação entre Deus e o homem. Aqueles arbustos então representavam o pecado, e Deus e o homem não teve mais condições de estar diante de Deus, até que Deus então operasse no capítulo 3, versículo 21, o primeiro sacrifício, não é? O primeiro sacrifício de animal, quando Deus mata o animal, tira a pele daquele animal e cobre o homem. E a palavra reconciliação também quer dizer cobrir, cobertura, e é isso que o sangue de Jesus ele faz na vida do homem. O sangue de Cristo ele cobre os nossos pecados, não é? O sangue do Cordeiro ele cobre o pecado do homem. No Salmo de número 32, nós vamos fazer esta leitura, aonde o salmista diz que bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados cobertos, não é? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto com o quê? Coberto com o sangue do Cordeiro. Nas leis de sacrifício, que são as leis cerimoniais, nós vamos encontrar aí vários rituais, e dentre eles encontramos o sacrifício este que o próprio Deus realizou o primeiro na face da terra. O primeiro sacrifício foi o próprio Deus quem realizou, no livro do Gênesis capítulo 3 e verso 21. Ele então tira a pele daquele animal após ter sacrificado, e ele faz vestes para que o homem, Adão e Eva, pudessem estar diante de Deus, diante dele. E por isso, irmãos, nós temos que entender que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O sangue do animal,
animal inocente, ele cobre os pecados. Porém, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado. Jesus disse que, ou João disse, melhor dizendo, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E é interessante entendermos isso, que nós éramos inimigos de Deus. Adão se tornou inimigo de Deus naquele momento ao ter pecado. Mas Deus, por seu plano, o seu proto-evangelho ali, ele anuncia então a graça salvadora de Jesus. Ali acontece o primeiro sacrifício, ali acontece o primeiro derramamento de sangue para cobrir a iniquidade, o pecado de Adão. E Adão então passou a ter, mais uma vez, a possibilidade de se aproximar de Deus. E este sacrifício passou então a ser uma lei. E ao passar a ser uma lei, deveria ser cumprida, estabelecida pelo próprio Deus, deveria ser cumprida. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, após ter oferecido o sacrifício por si mesmo. Ele deveria então imolar ali um cordeiro e derramar o seu sangue. É claro que existe toda uma história, todo um sistema por trás disso, mas para nós simplificarmos aqui, o que a lei dizia é que ele deveria então sacrificar o cordeiro. O cordeiro deveria ser imolado, o sangue deveria ser espargido sobre a tampa do propiciatório, e ali ia fazer a cobertura dos pecados. Interessante falar que todo ano deveria ser realizado este sacrifício, fora os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam diariamente, não é? No templo. E tudo isso acontecia, deveria se repetir para cobrir os pecados do povo de Israel. E nós precisamos entender que, quando éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 4, livro do Gênesis, capítulo de número 4, que ocorreu um fato em que dois irmãos foram também sacrificar a Deus, e o texto diz que Caim, ele mata o seu irmão porque o seu sacrifício não foi aceito. No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 10, o texto diz assim, que Deus disse a Caim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Eu achei interessante que o que é que o sangue de Abel clamava? O que é que o sangue de Abel clamava da terra até diante de Deus? Abel, o sangue de Abel, melhor dizendo, clamava pelo perdão de Caim. Ele clamava, o texto diz que ele clamava da terra até a Deus, clamando pelo perdão de Caim. Porém, no capítulo 12 de Hebreus, nós vamos encontrar um sangue que fala mais alto, ou com mais veemência, do que o sangue de Abel, que é o sangue de Jesus. Porque o sangue de Abel clamava pelo perdão do erro de Caim, mas o sangue de Jesus, ele clama, ele fala mais alto, porque ele fala a respeito do perdão da humanidade inteira. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 24, está escrito que, olha só, capítulo 12, verso de número 24, está escrito assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio de Abel. Ou seja, o próprio sangue de Abel, o sangue de Jesus, fala coisas superiores, porque Abel clamava, o sangue de Abel clamava pelo perdão de Caim, mas o sangue de Cristo, que é o mediador de uma nova aliança, ele clama pelo perdão de toda a humanidade. A aspersão do sangue de Cristo vai clamar, vai fazer com que toda a humanidade agora tenha a possibilidade de se aproximar do nosso Deus. E éramos inimigos, mas Jesus nos fez amigos novamente, desfazendo a inimizade. Romanos capítulo 5, vamos ver o que o apóstolo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso de número 10. O apóstolo escreve desta forma: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo assim: olha, quando nós éramos inimigos de Deus, na morte de Jesus, Ele nos fez amigo, nos reconciliou com Deus. E é isso que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário. Jesus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo foi reconciliado, as pessoas se reconciliaram com Deus. E éramos também inimigos da cruz de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses, capítulo número 3, verso 18, onde ele fala que há também os inimigos da cruz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E tem um perigo quando nós somos inimigos da cruz de Cristo. O destino, olha só no versículo 19, Paulo diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, dizendo: olha, existem alguns que eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da obra de Cristo, porém o destino deles é a perdição, serão perdidos. Porém, na carta aos Colossenses ainda, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versos 21 e 23, do 21 ao 23, ele diz assim: e a vós, outros também que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os que eram então inimigos por causa das obras, mas agora foi reconciliado no corpo da sua carne, ou seja, na morte de Jesus.
morte de Cristo nos trouxe salvação e nos trouxe reconciliação com o nosso Senhor. Os irmãos têm reparado que nós usamos sempre Colossenses, Efésios, Filipenses, pois estas 3 cartas foram escritas na primeira prisão de Paulo em Roma, próximo ali do ano 60 depois de Cristo, e tem as mesmas finalidades, os mesmos objetivos de informar os irmãos, de conscientizar os irmãos daquelas igrejas e cidades que eles agora estavam reconciliados com o Senhor Jesus. Embora ele fizesse isso na cruz, ele então vai revogar da lei dos mandamentos. A nossa lição diz que ele revoga a lei cerimonial, que nós falamos há pouco, que consistia em a circuncisão, sacrifício, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Estas coisas, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11 até o 16, ele diz, ensina aos irmãos ali, que ninguém mais deveria os constranger a esse respeito. E ele escreve dizendo assim: olha, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, e tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado e o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou a lua nova, ou por causa do sábado. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aos irmãos que ninguém poderia julgar os gentios, ou seja, os judeus, não poderiam julgar os gentios por causa destas leis cerimoniais, que era somente para o povo de Israel. É visto que a lei de Deus, ela se divide em 3, não é? São as leis civis, que diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral, que permanece ainda em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, e a lei cerimonial, que são os ritos, não é? A lei moral permanece ainda em vigor. Nós temos que seguir a lei moral de Deus, não é? Temos que seguir, os israelitas, eles seguem ainda as leis civis, como cidadãos de Israel, eles seguem ainda as leis daquele país, assim como nós temos que seguir as nossas leis aqui no Brasil. Porém, as leis de cerimônia, as leis cerimoniais, elas foram então revogadas. É essas leis que o apóstolo Paulo ele está se referindo então, que fazia a separação. É essas leis que separavam os judeus dos gentios. Os gentios não tinham essas leis, não seguiam estes rituais, não observava sábado, não observava bebida e comida, não observava os dias de festa, não se preocupava com esses
ritos que identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, não é? E por eles não seguirem isso, os judeus eram hostis contra eles, ou seja, eram agressivos contra eles a esse respeito. Porém, Cristo, ele vai ser o sacrifício. Eu acho interessante que na carta aos Hebreus, Cristo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é também o santuário, né? Cristo, ele é tudo então que nós precisamos para fazer parte do povo de Deus. E Cristo, ele é o último sacrifício, é o único capaz de apagar ou tirar os pecados da humanidade. É por isso que João o Batista, quando ele vê Jesus chegando às margens do Jordão, ele exclama em alta voz, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que apaga o pecado do mundo. E porque eles vinham de um sistema de sacrifício. João o Batista era filho de sacerdote, ele conhecia, ele entendia a respeito desses sacrifícios e sabia que esses sacrifícios apenas apagavam ou apenas cobriam o pecado, mas não o tiravam totalmente. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então, apagou os nossos pecados. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o sangue de Jesus cobriu a nossa vida, e o sangue de Jesus nos fez reconciliação com Deus. Cristo cumpriu na cruz toda a lei, todo o cerimonial foi cumprido na cruz do Calvário. Sabendo os irmãos que são 613 leis e preceitos, são 365 proibições, ou seja, entre eles não matarás, não adulterarás, não é? Não furtarás. Tudo isso está relacionado nas proibições, e tudo isso era para o dia. Um dia me perguntaram numa escola se essas 365 proibições era uma para cada dia, e eu disse que não, pois todos os dias eles tinham que cumprir estas 365 proibições. Eles não podiam cometer nenhum ato daquele durante o dia, em nenhum dia. E isso foi impossível. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei de Deus, toda a lei de Moisés. Mas Jesus na cruz, ele cumpre tudo, a ponto de derramar sangue, o seu próprio sangue, na cruz do Calvário. E por isso mesmo ele é mais excelente, como nós já lemos. O sangue de Cristo fala de coisas superiores ao sangue de Abel, que foi derramado também, e clamava a Deus pelo perdão de seu irmão. Quando nós falamos disso, nós estamos falando que o sangue de Jesus, ele está perdoando as nossas vidas. E quando nós somos perdoados, no segundo tópico, nós temos paz. O segundo tópico fala que pela paz Cristo fez um novo homem. E nós vamos entrar agora no segundo tópico, falando a respeito da paz. Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Quando nós falamos de paz, no conceito bíblico, nós estamos falando da ausência de conflito, a ausência de guerra, o estado de tranquilidade, não é? E também é uma qualidade espiritual. Paulo está se referindo então à inimizade que havia entre os povos, e ele fez com que estes povos tivessem
paz, ausência de conflito, ausência de guerra. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20, está escrito assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Então, ele, através do sangue, reconciliou todas as coisas, e por meio da paz, e havendo feito paz, havendo tirado a guerra, não é? Havendo tirado o conflito que existia entre eles. Cristo é o motivo da nossa paz. Quando falamos sobre isso, estamos falando que agora que nós temos paz, nós temos que ter comunhão com o nosso Deus. É interessante isso, pois o escritor de Hebreus, no capítulo 12, e versículo de número 14, ele vai chamar a atenção dos irmãos hebreus, não é? Ele chama a atenção dos irmãos hebreus, e ele diz assim: olha, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repare que nós estamos falando aos Efésios a respeito dos gentios, mas agora o próprio Deus, o escritor, usando o escritor de Hebreus, ele vai chamar a atenção dos irmãos hebreus agora. Ele diz: olha, segui a paz com todos. Ele estava dizendo: olha, não existe mais judeus, nem gregos, gentios, mais que tem que seguir a paz com todos. Vocês não podem viver neste conflito em que vocês estavam vivendo, porque Cristo é a nossa paz. E interessante que quando nós falamos de comunhão, que Cristo é a nossa paz, ele também está falando da nossa comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ele nos dá a paz e Ele é a nossa paz. Por esse motivo, porque Cristo habita em nós, nós não devemos viver em conflito com as pessoas, né? Com os povos. Às vezes existe conflito, não é? De povos para com outros povos, mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos que andar em paz. 1 João, capítulo número 1, e verso 7, está escrito assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Agora, nós não podemos viver em conflito, e há grandes conflitos religiosos, né? Grandes conflitos religiosos. Há conflitos, às vezes, dentro de uma mesma denominação. Pessoas que não se aceitam, pessoas que não se entendem e vivem a perseguir uns aos outros, mas o escritor de Hebreus diz que nós temos que seguir a paz com todos, sem exceção de ninguém, ter paz. Você pode até não concordar com as coisas que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz, mas você precisa ter paz com ele. Nós precisamos ter paz uns com os outros, e sendo assim, então, estamos na luz, e o sangue de Jesus Cristo, que é Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Existem pessoas que ele persegue o próprio irmão, né? Persegue dentro da sua própria casa, persegue dentro da sua própria congregação,
persegue dentro da própria família, a família de Deus. E nós somos chamados então, através desta nova vida, dessa paz que é Cristo, a não andarmos assim, não andarmos perseguindo. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós temos contenda entre nós somos ainda meninos na fé, inconstantes, e precisa ser tratado com leite espiritual. Então, que nós devemos crescer com esta lição. Deus, através de Cristo, desfez a parede da inimizade, Ele derrubou esta parede que fazia separação, fez um povo só, chamado igreja, independente da placa de igreja que você está servindo a Deus, independente da denominação em que você está servindo a Deus, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, nosso Senhor. A igreja, quando eu digo igreja, é a igreja universal, a igreja que está em todo o mundo, em todos os lugares onde existem pessoas que servem a Deus, que crêem no nome de Jesus. Esta pessoa, este grupo, esta sociedade, esta congregação de pessoas e santos fazem parte da igreja de Cristo. É este povo que foi reconciliado com Deus, este povo que estava separado e foi reconciliado com Cristo. E reconciliado com Cristo de que forma? Que é o nosso terceiro tópico aqui, para nós já caminharmos para o final. Reconciliados pela cruz de Cristo. Reconciliados com Deus num corpo. A cruz, não é? A cruz que traz grandes importâncias. A cruz de Cristo, onde Cristo se fez maldição por nós. Ao ser condenado, ele era um sinal de maldição, de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e de pedaços de ossos na ponta. Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local a ser crucificado ou executado. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, onde se tornaram inimigos da cruz, como nós já lemos, inimigo da cruz. E era tanto a vergonha, a humilhação e o sofrimento de quem passava por isso, que quando Jesus foi levar a sua cruz, ele, por estar debilitado, a carregou por um espaço de tempo no caminho. Mas no capítulo 27 de Mateus, versículo número 32, nós vamos ver que os homens que o açoitavam, então, constrangeram. Capítulo 27 de Mateus, versículo número 32. Ele constrange os irmãos, constrange o homem que ali estava a carregar a cruz. Capítulo 27, versículo 32, melhor dizendo, está escrito assim: ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Jesus estava sem as suas forças físicas, a cruz era pesada, a cruz não era dele. Os irmãos se lembram que a cruz
fora confeccionada para um homem chamado Barrabás. Mas ele foi então carregar a cruz, e por não suportar o peso do madeiro, obrigaram este homem chamado Simão a carregar a cruz, a o ajudar a carregar a cruz. E quando falamos de ajudar a carregar a cruz, nós também temos a nossa cruz, não é? Jesus disse que aquele que quiser seguir Ele ou ir após Ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E assim como o sirineu, o homem chamado Simão, ajudou a Jesus a carregar, Jesus nos ajuda a suportar o peso da nossa cruz. Ainda que a nossa cruz não se compara com a cruz de Cristo, não é? Pois quando nós tem um hino que diz que a mais pesada levou Jesus, não é? E nós devemos levar a nossa, pois a mais pesada levou o nosso Senhor Jesus. Pois além do peso do madeiro, havia o peso do pecado da humanidade inteira. E quando Ele está na cruz, já crucificado, o peso do pecado recai sobre os seus ombros e Deus se retira dele. E aonde nós encontramos a expressão que Jesus disse, e Ele expressa dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu então desamparado na cruz para perdoar os nossos pecados. Deus se afastou por um instante de Jesus por causa dos nossos pecados. Jesus se sentiu sozinho. Foi o momento mais difícil para Jesus na cruz do Calvário. O Getsêmani foi difícil, foi complicado. A cruz foi difícil, os açoites foi difícil, foi doloroso, não é? Havia dor em seu rosto, havia sofrimento na sua carne, a sua carne foi rasgada, Jesus foi transpassado por uma lança, Jesus foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho, foram pregados seus pés e mãos. Mas o momento mais duro, mais difícil para Jesus foi o momento em que Deus se afastou, pois os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os pecados da humanidade, naquele instante, separou Jesus de Deus. E houve trevas sobre a face da terra. E Deus iria destruir, naquele momento, a humanidade. E nós vemos então o sangue de Cristo clamando mais alto do que o sangue de Abel. E Jesus na cruz, ensanguentado, Ele ainda pede ao Pai. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ao render o seu espírito, entregar o seu espírito, Ele dá o último brado dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, a obra redentora, a obra de reconciliação, a obra de remissão, a obra de perdão, a obra de apagar e tirar o pecado do mundo, a obra da nova vida está consumada, está feito, o que eu vim fazer está realizado. Na cruz do Calvário, então, Jesus finaliza todo o sacrifício. Na cruz do Calvário, Jesus encerra toda a lei, pregando na cruz tudo aquilo que era contrário às nossas vidas, a cédula que nos era contrária. Jesus cravou na cruz do Calvário, e nós somos reconciliados pela cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. E Ele forma então este novo homem, este novo povo, a igreja de Deus.
E é nesta igreja que nós temos que aprender a vivermos com o nosso irmão. Nós temos que ter reconciliação, nós temos que ter comunhão com o nosso Deus e comunhão com os nossos irmãos. A cruz, ela é prefigurada por dois madeiros pregados, um na vertical e outro na horizontal. Quando trata do madeiro que está na vertical, ele está tratando do relacionamento com o nosso Deus, a restauração que Deus fez com o homem através da cruz do Calvário. Vertical. Horizontal, ele está falando do relacionamento que devemos ter uns com os outros, né? E quando fala de uns com os outros, Jesus disse que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, que nós temos que fazer primeiro. Se nós queremos ser respeitados, devemos respeitar. Se nós queremos ser amados, devemos primeiro amar. Se nós queremos ser cuidados, primeiro devemos cuidar das pessoas. É isso que Jesus está dizendo na cruz do Calvário, Ele nos dando o exemplo na sua própria vida. Ele é o exemplo na sua própria vida. E quando se fala de exemplo, nós lembramos que nós somos chamados a ser o exemplo dos fiéis. Paulo disse isso a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Nós temos que dar o exemplo àqueles que estão nos ouvindo. Paulo diz isso também ao jovem obreiro chamado Tito, que ele deveria ser o exemplo daqueles irmãos. Nós temos que dar o nosso exemplo. E às vezes nós vemos quantas pessoas que vivem brigando pelas religiões. A religião, eu já disse isso aqui, nós vamos encerrar esta aula. A religião ou a religiosidade é o homem querendo encontrar com Deus. É uma escada posta na terra até o céu, o homem no primeiro degrau buscando subir para chegar até a Deus. É os ritos, é as cerimônias, não é? É os movimentos, os dias de festa, é a religiosidade, o homem se aproximando, buscando se aproximar do nosso Deus. E nós vemos quantas pessoas sofrendo por causa da religiosidade, pessoas que padecem por cerimônias, pessoas que padecem por promessas feitas. E nós vemos aqui que quem faz promessa é Deus, que faz promessa ao homem, né? Os sacrifícios do homem pouco aproveitam, o que aproveita é o sacrifício de Cristo, né? Já o Evangelho, o Salvador de Cristo, em vez do homem buscar a Deus, chegar até Deus, é o próprio Deus descendo a escada na vida de Jesus, como disse João. Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, foi manifestado entre nós a sua glória. Deus desceu do céu por meio de Jesus, seu Filho, e se manifestou a todos os homens. Agora, nós fazemos parte da família de Deus. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus, e a partir dela formou
um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer parte desta igreja, né? Precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Precisamos estar ligados no corpo de Cristo. Precisamos estar ligados com Cristo, que é a cabeça deste corpo. Então, esta lição nos apresenta. Na lição passada, nos apresentou a condição dos gentios sem Deus no mundo. Esta lição apresenta o sacrifício de Cristo, ligando tanto judeus como gentios, reconciliando esses dois povos uns com os outros, e após isso reconciliando este povo, agora a igreja, com Deus. Nós somos da família de Deus, nós fazemos parte do povo que vai morar no céu com o nosso Jesus. E assim eu quero então agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores que aqui estão nos acompanhando, e me dá o privilégio nesta manhã falar do amor de Jesus, e que esta palavra simples possa penetrar no coração dos irmãos, e que você entenda, você que está nos assistindo agora, você que vai assistir posteriormente esta live e esta lição, que Deus possa te convencer por meio do Espírito Santo que você também faz parte da igreja de Deus, que os teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário e que você foi reconciliado com o Senhor. Nós não somos mais inimigos de Deus e nem inimigos da cruz de Cristo. Muito obrigado, nosso pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, feliz por estar aqui mais uma manhã para aprendermos da palavra de Deus. Aos nossos amigos, a todos os irmãos que assistem a live, Deus possa abençoar o seu dia. Nós iremos encerrar mais essa escola bíblica, dominical. Queremos aqui mencionar, fazer menção do nosso amigo, irmão Paulo Pimenta, também, que nos assiste através da live, pede oração para seu amigo Cauã. Nós estaremos apresentando também esse pedido de oração. Convidaria aqui nosso pastor presidente, ele estará fazendo oração, e nós estaremos encerrando mais essa escola bíblica nesta manhã. Nós louvamos a Deus porque Deus tem nos dado um domingo abençoado. Pastor Diego, nossos agradecimentos, escola abençoada, falou com muita propriedade sobre a conciliação em Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos aqui para adorarmos o nosso Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqueles que nos assistem e acompanham a live da igreja, vamos orar ao Senhor. Antes, porém, quero convidá-los para o culto desta noite. A partir das 18h30, nós estaremos aqui na nossa sede presencialmente. Os irmãos que puderem estar aqui cultuando conosco, nós temos aqui a permissão, através do decreto do nosso município, e também da flexibilização de colocar aqui na nossa sede até 70 irmãos congregando aqui presencialmente. Então, você que da nossa sede, que congrega aqui conosco, você que está nos ouvindo, nossos irmãos, amigos, venha cultuar a Deus esta noite. 18h30 estaremos aqui já orando ao Senhor, e às 19 horas em ponto, o início do nosso culto a Deus, culto da família, culto voltado para a palavra de Deus, louvor, adoração, e para que você e a sua família sejam abençoados por Deus. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado aos irmãos que participaram da nossa escola bíblica, e vamos orar aqui também pelo Cauã, amigo do irmão Paulo Pimenta, que está pedindo a oração, Vamos estar orando aqui esta manhã. Querido Deus, nosso Salvador eterno,
Mais uma vez nesta manhã, Senhor, de domingo, que nós nos reunimos aqui na Tua casa para, Senhor amado, mais uma manhã de escola bíblica dominical. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus amado, por este momento, Senhor, do ensino da Tua palavra, pela vida do Teu servo, pastor Diego Ramos, que ministrou o ensino desta manhã. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra que tem chegado aos nossos corações, aos corações daqueles que participaram dessa escola dominical, Senhor, participando, Senhor amado, da escola online, através da live da Tua casa. Também, Senhor amado, aqueles que estarão ouvindo, aprendendo, assistindo, Senhor amado, no decorrer do dia, da semana. Deus amado, poderoso, abençoa, Senhor, cada vida, cada família, e que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração e ser guardada em nosso coração, Senhor. Abençoa também, ó Pai querido, nós oramos agora pela saúde, Senhor amado, do Cauã, ó Deus amado, que está, Senhor, internada em uma UTI, ó Pai. Pai querido, o Senhor é poderoso para curar, para, Senhor amado, visitá-lo ali no leito da enfermidade. E nós oramos, Senhor amado, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ministrando sobre esta vida a cura da enfermidade. Oh, aleluia. Senhor amado, coloca as Tuas mãos, Senhor, abençoa, Pai querido, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Abençoa, Senhor amado, também a família de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Abençoa amanhã e tarde deste dia, Pai querido, dando-nos a Tua graça. Cada família que estará se reunindo, Senhor, para o almoço, ó Deus amado, venha abençoar, Senhor, venha nos dar a Tua bênção neste dia de domingo. Pai querido, também o culto desta noite, logo mais, se o Senhor nos permitir, ó Pai, venha abençoar, Senhor, venha dar vitória aqui na nossa sede, nas nossas congregações, Senhor. Abençoa, já dando vitória, ó Deus amado, nos dando da Tua gloriosa presença. Nós oramos ao Senhor agora, agradecendo pela vitória, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, queremos registrar também aqui a presença do pastor Toninho. Obrigado, pastor, por ter participado juntamente conosco. Convidamos aqui o pastor Vital para impetrar a bênção às nossas vidas nesta manhã. Estende as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Amém.